Nesse terceiro bloco, a gente estuda agora as penas restritivas de direito de natureza real, aquelas que mexem com o patrimônio do indivíduo, aquelas que mexem com os bens do condenado. É isso que a gente vai ver agora. Então a gente vai ver duas. Vamos ver a prestação pecuniária e vamos ver também a perda de bens e valores. Perda de bens e valores. Vamos ver também como funciona como pena restritiva de direitos. Então a gente anota no nosso caderno, vamos colocar aí o seguinte: penas restritivas de direitos, você já tem aí o título, e aí aqui a gente vai colocar o seguinte: de natureza real. De natureza real, ou seja, vamos ver as penas restritivas de direitos que mexem com os bens do indivíduo, que mexem com o seu patrimônio. Então vamos ter aqui a prestação pecuniária e perda de bens e valores. Vamos estudar as duas. Prestação pecuniária e perda de bens e valores. Prestação pecuniária e perda de bens e valores. A prestação pecuniária ela é definida no artigo 45, parágrafo 1º. Então a gente vai acompanhar agora o que está na redação do artigo 45, parágrafo 1º do Código Penal. E na redação do artigo 45, parágrafo 1º, eu tenho o seguinte: a prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou à entidade pública ou privada com destinação social de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 salário mínimo nem superior a 360 salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários. Vamos entender aqui o que está dizendo esse artigo 45, parágrafo 1º. Então, primeiramente, quando falamos do 45, parágrafo 1º, estamos falando da prestação pecuniária, e veja a expressão utilizada no parágrafo 1º. Quando falamos em prestação pecuniária, estamos falando em pecúnia mesmo. E o próprio parágrafo 1º usa a expressão dinheiro. Ou seja, dinheiro vai ser pago em benefício de quem, Vinícius? Quem vai receber esse dinheiro? E aí vem o parágrafo 1º e diz, a vítima, então a vítima do crime, ou ainda os dependentes da vítima. Veja que pode ser um caso, inclusive, em que a vítima faleceu, e aí os dependentes da vítima vão receber esse dinheiro, ou ainda entidades públicas ou particulares, com destinação social. Então, vou dar um exemplo de quando o juiz poderia optar por essa terceira opção aqui: entidades públicas ou particulares com destinação social. Quando o juiz poderia, por exemplo, optar por essa terceira opção? No caso dos chamados crimes vagos, aqueles crimes em que não há uma vítima específica, em que a vítima é a coletividade. Então o juiz pode, por exemplo, optar pela prestação pecuniária e definir que o indivíduo vai ter que pagar determinada quantia em dinheiro para uma entidade pública, uma entidade particular que tenha uma destinação social. E o que se entende é que, no caso de entidade pública ou privada com destinação social, não se deve destinar a prestação pecuniária a entidades religiosas, porque isso violaria, em tese, o que está na Constituição sobre a questão da liberdade de religião, do Estado laico. Ou seja, o juiz poderia, conforme as suas crenças religiosas, conforme aquilo que ele acredita, conforme a sua fé, poderia destinar esse valor a entidades religiosas da sua simpatia. Então, o que se entende é que deve-se, no caso, vedar, e essa é a expressão mais correta, que a destinação se dê a entidades particulares de natureza religiosa.
entidades que tenham a natureza laica, que não estejam associadas a determinada religião, estariam legitimadas a receber esse valor decorrente da prestação pecuniária. Então, o indivíduo vai pagar esse valor em dinheiro. Vinícius, ele vai pagar quanto? A lei diz, a quantia não pode ser inferior a um salário mínimo e nem superior a 360 salários mínimos. Então, vamos colocar aqui, ó, 1 a 360 salários mínimos. 1 a 360 salários mínimos. É o que teremos quanto à prestação pecuniária. 1 a 360 salários mínimos. A vítima, então, pode ser beneficiada com esses valores, 1 a 360 salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários. Acompanhe comigo o seguinte. Apesar do juiz ter essa possibilidade de condenar o indivíduo e ele ser condenado a uma prestação pecuniária, uma pena restritiva de direitos, o processo penal não é um campo muito adequado, não é um campo fértil para se liquidar determinados valores, para se aferir determinados valores referentes aos danos causados à vítima. Aqui o juiz vai ter uma estimativa dos danos causados e vai poder definir que o condenado vai ter que pagar a prestação pecuniária. Ok, mas o campo adequado para esse tipo de verificação é o campo cível, é a esfera cível. Então, a lei está dizendo o seguinte, o valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil. Perceba, se essa mesma vítima for ao juízo cível posteriormente, e com essa sentença criminal aqui, que você sabe é um título executivo judicial para ser executado no juízo cível, que nós chamamos no processo penal de ação civil ex delicto. Ação civil ex delicto. A vítima pegou a sentença, foi no juízo cível e em virtude dessa sentença já houve uma condenação no juízo criminal. Condenação que pode variar entre 1 a 360 salários mínimos. Perceba que, uma vez tendo havido essa condenação, esse valor que já foi definido, pelo qual o acusado já foi condenado a pagar, ele vai ser abatido de eventual condenação no juízo cível. Vinícius, mesmo que o cara não tenha pago essa quantia definida no juízo criminal, sim, mesmo que ele não tenha pago, porque veja, aqui já foi definido, ele já deve isso aqui. E aí, quando o juiz do cível for fazer o cálculo, ele vai fazer o cálculo sobre a dívida restante. E aí depois o indivíduo vai cobrar isso, né? Vai ter que executar essas sentenças. Agora perceba, aquilo que já foi definido em âmbito penal como quantia a ser paga, será abatido quando for buscada a reparação no juízo cível. Compreendeu o que a gente tem aqui na segunda parte do parágrafo 1º do artigo 45 do Código Penal. E o artigo 45, parágrafo 2º, vamos colocar aqui, artigo 45, parágrafo 2º, ele traz uma disposição polêmica. Artigo 45, parágrafo 2º do Código Penal traz uma disposição polêmica, inclusive no que tange a sua constitucionalidade. Porque ele diz assim, no caso do parágrafo anterior, se houver aceitação do beneficiário, a prestação pecuniária pode consistir em prestação de outra natureza. Olha que legal isso aqui. 45, parágrafo 2º está dizendo o seguinte, ó. Tudo bem que a regra, por se tratar de uma prestação pecuniária, é que se pague dinheiro. A regra é essa. Mas se houver a aceitação do beneficiário, isto é, se houver a aceitação daquele que vai ser beneficiado pela prestação pecuniária, ou seja, a vítima, se houver aceitação da vítima, a prestação pecuniária pode consistir em prestação de outra natureza. Isto é, a vítima pode não aceitar dinheiro, mas aceitar que o condenado cumpra outro tipo de obrigação.
prestando um serviço, por exemplo. Então perceba, o sujeito não tem dinheiro para pagar, mas ele é jardineiro, condenado é jardineiro, e a vítima está precisando de um serviço de jardinagem. Então é feito um acordo para que, em vez dele pagar dinheiro, ele preste um serviço de jardinagem para a vítima, que seria o equivalente a uma quantia em dinheiro, determinada quantia em dinheiro que foi estipulada pelo juiz. E aí é o seguinte, se houver aceitação por parte da vítima, e eu digo o seguinte, eu acho que a lei aqui disse menos do que deveria dizer, se houver aceitação por parte da vítima e se houver aceitação por parte do condenado. Se houver aceitação por parte de ambos, porque aqui só diz, se houver aceitação do beneficiário. Não é só isso, na minha opinião. Isso você não encontra em livro, mas se houver aceitação do beneficiário e se o condenado também estiver disposto a cumprir prestação de outra natureza. Aí a gente vai ter a possibilidade de que, em vez de dinheiro, o indivíduo, o condenado, possa, por exemplo, cumprir um serviço que já deixe a vítima satisfeita e que faça, por exemplo, a vítima economizar em relação àquele serviço que seria prestado por outro profissional e que vai ser prestado pelo próprio condenado. Entendeu isso? Então, é o 45, parágrafo 2º. Qual é a polêmica aqui? Rogério Sanches, por exemplo, vai dizer que isso teria reflexo, seria uma possível violação ao princípio da legalidade, que o 45, parágrafo 2º teria uma constitucionalidade duvidosa, porque a pena que vai ser aplicada no lugar da prestação pecuniária, a prestação de um serviço, por exemplo, não teria previsão legal. Mas veja, no nosso entendimento, o princípio da legalidade ele existe para favorecer o réu, para favorecer o condenado. Então, se para o condenado for bom, for interessante haver aí essa substituição do dinheiro por um serviço por ele prestado, não vemos violação nesse caso ao princípio da legalidade, não vemos problema em haver um acordo entre o beneficiário e o condenado para que não se pague dinheiro propriamente, mas se pague de outra forma a prestação pecuniária. E aqui agora, para a gente fechar esse bloco, vamos ver o que é a perda de bens e valores, que está no artigo 45, parágrafo 3º do Código Penal. Artigo 45, parágrafo 3º do Código Penal. A gente tem nesse artigo 45, parágrafo 1º, a perda de bens e valores. Perda de bens e valores, que é mais uma modalidade de pena restritiva de direitos. Perda de bens e valores. O que a gente tem na perda de bens e valores? Está aqui. A perda de bens e valores pertencentes aos condenados dar-se-á, ressalvada a legislação especial em favor do Fundo Penitenciário Nacional, e seu valor terá como teto o que for maior, o montante do prejuízo causado ou do provento obtido pelo agente ou por terceiro em consequência da prática do crime. O que a gente tem na perda de bens ou valores? O indivíduo vai perder algum bem ou algum dinheiro em favor do FPN, que é o Fundo Penitenciário Nacional. Então veja, esses bens ou esses valores que o indivíduo tenha, essa perda será revertida em favor do Fundo Penitenciário Nacional, que é gerido pelo Ministério da Justiça. É um fundo para a melhoria dos presídios. Então, esses valores, esses bens, eles serão perdidos em favor do Estado, comporão o Fundo Penitenciário Nacional, eles têm já uma destinação certa, o Fundo Penitenciário Nacional, para que haja investimento nos presídios. Essa é a ideia em relação a essa pena de perda de bens e valores. E aí, veja, o montante do prejuízo causado ou do provento obtido pelo agente ou por terceiro em consequência da prática do crime. Essa é a referência. O que ele causou de prejuízo, ou então aquilo que ele obteve de ganho, aquilo que ele obteve de benefício pela prática do crime, o provento que ele obteve disso, é o que vai servir de referência para o juiz estipular
esse valor aí referente à perda de bens e valores. É o que a gente tem nesse parágrafo 3º. Agora perceba o seguinte: quando falamos de perda de bens e valores, não estamos dizendo que o indivíduo vai perder bens que são decorrentes da prática do crime, não é isso que a lei está dizendo. Bens de origem lícita, bens que foram adquiridos licitamente, inclusive muito antes da prática do crime, podem sim ser perdidos para efeito de compor o Fundo Penitenciário Nacional. Então, se o cara tinha um caminhão, por exemplo, e esse caminhão é muito anterior à prática do crime, foi um caminhão adquirido licitamente, esse caminhão ele tem valor, ele pode ser perdido em favor do Fundo Penitenciário Nacional? Pode. O Código Penal não está exigindo que a perda de bens e valores incida sobre bens ilícitos. Bens lícitos, adquiridos licitamente com trabalho honesto, também podem ser objeto da perda de bens e valores, compondo-se assim o Fundo Penitenciário Nacional. Então a gente viu aí as penas restritivas de direitos de caráter real e a gente vai passar no próximo bloco já as penas restritivas de direito de caráter pessoal, inclusive vendo a prestação de serviço à comunidade, que é, sem dúvida alguma, mais aplicada no âmbito da execução penal. No bloco de número 4 a gente vê a pena de prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas. Até lá!